Vamos de novo lá, boa noite a todas, né? As senhoras que estão aqui, as colegas, senhoras e senhoritas, não sei. Enfim, a todas, não todas também, né? Vamos fazer mais um encontro. Semana passada tivemos a Márcia, penteado aqui, falando sobre o grafo do desejo. Em breve vai ter o vídeo, né, no YouTube disponibilizado, e esse aqui também daqui a um tempinho já vai ter, depois que eu editar tudo isso. A proposta desse seminário, eu vou retomar muito rápido, porque tem bastante conteúdo, era investigar, um seminário de pesquisa, né? Investigar o nome do pai no ensino do Lacan. Uma proposta um tanto audaciosa e precipitada, aqui desde que vos fala, né, que tive a ideia e convoquei os colegas, né? Porque pensar o nome do pai no ensino do Lacan é pensar, no mínimo, 30 anos aí de ensino. E de um ensino difícil, árido, de um ensino, né, com uma escrita barroca, como diz o Dunker, né, com questões, com idas e vindas. Não avançamos muito, mas eu acho que tudo em psicanálise tem seu tempo lógico, não é um tempo cronológico, e a ideia é algo que ficou para cada um, mas fizemos um percurso interessante, podemos dizer de uma forma, de uma passagem, fizemos uma passagem, né? E vamos estar fazendo hoje até 63. Então, 53 a 63, uma década, a primeira década do ensino do Lacan, conhecida como retorno a Freud. E é o que eu vou falar hoje, né? Vou retomar um pouco do que a gente veio vendo, com outras palavras, não como os colegas apresentaram e não como eu também apresentei, mas de uma outra forma. Peço desculpa que eu vou ter que ler um texto para eu não ficar falando como eu já estou falando, e o tempo passar e eu não conseguir falar, né, o que eu pretendo para essa noite. Então, de antemão, eu peço já desculpa pela leitura, porque eu acho que é muito chato. Eu, particularmente, não gosto de estar em algum seminário e a pessoa lendo, isso me dá um sono. Mas vou ler devagar, né? E eu quero que vocês façam anotações e coloquem questões, tudo isso, para a gente poder, depois, no final, discutir. Então, é isso. Boa noite, Alana, Jordão, que chegou agora, e Bernadette, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Eu não vou compartilhar o texto, tá, gente? Eu vou direto aqui, porque senão eu acabo me descentrando. Então, eu até intitulei esse texto, que não é um texto, é um escrito. Um escrito é um esboço, né? Do que hoje eu vou dar um esboço do que eu venho lendo nesses últimos 2 anos, mais precisamente, né? Até do Nobo Romiano para 53. É diferente, eu já falei isso algumas vezes, eu não faço uma leitura cronológica do Lacan. Eu vou pegando um seminário inicial, meio, fim, e me deparei com o nome, me apaixonei, caiu como anel em meus dedos, parafraseando o Lacan. Achei muito interessante para a clínica, tenho trabalhado isso na clínica, né, em supervisão e na clínica também, sobre aí o que o Lacan deixou para a gente no final do ensino dele, dos últimos 10 anos, a topologia do Novo Romiano. Só que eu vi que eu precisava fazer um retorno, então eu estou fazendo um retorno a Lacan de trás para frente. Tá? Então hoje eu dei um título aí como algumas considerações sobre o nome do pai, né, no seminário da primeira década do ensino de Lacan. E vou fazer 3 apontamentos já para a próxima década, para deixar aí vocês para pesquisarem aí, cada um nas suas clínicas, nas suas supervisões, nos seus estudos. Tá? Então, seguindo aqui, o lugar do pai, né, vai declinando da psicanálise, podemos se dizer da psicanálise a partir do Lacan, né, conforme o Lacan vai avançando com o seu ensino. Segundo o próprio Lacan, gente, em 1958, o Lacan vai dizer assim, o pai tem um lugar central na obra do Freud. Né? O Lacan vai falar, olha, o pai é uma questão na obra do Freud, uma questão central. Está lá no seminário de 58 do Lacan, que está tanto no seminário interrompido, como no seminário 5, e se não me engano, no seminário 3 também, o Lacan fala sobre isso. Então, após a leitura de Lacan,
do mito freudiano, do Édipo, o pai assume um lugar de primazia no início do seu ensino, naquilo que ficou conhecido como retorno a Freud. Porém, o pai em Lacan está intrinsecamente ligado à lei do desejo. O pai como um insignificante e não como um pai do entendimento da realidade, um pai, um homem que exerce essa função de pai, tá? Mas um pai como significante, como uma metáfora, a partir da primazia do simbólico. Sabemos que Lacan vai dar primazia ao simbólico no início, a experiência, né, de linguagem, o inconsciente estruturado como linguagem nesse primeiro momento. Então, Lacan, em seu retorno a Freud, fez um retorno, ao meu ver, por conta e risco, não para resgatar os conceitos freudianos, muito menos para dizer com outras palavras o que Freud já tinha dito, mas para resgatar aquilo que Freud, como pai, né, destaca essa coisa do pai, que isso é muito presente na psicologia e nas escolas de psicanálise, o pai fundador, então o pai em questão aí, né? Então o pai fundador da teoria psicanalítica, que postulou o inconsciente como uma hipótese, como a base ali do entendimento humano. Lacan, extraindo a experiência simbólica da hipótese freudiana de inconsciente, né, ele munido do seu eixo epistemológico, né, como a Michelle Roman Faria fala naquele livro maravilhoso, RSI, no ensino do Lacan, né, que é com o eixo epistemológico. Né, o Lacan faz uma leitura, né, ao pé da letra da obra do Freud, mas munido com esse óculos, né, com essa lente, com essa lupa, que é o real simbólico imaginário. Lacan coloca a experiência psicanalítica no campo da linguagem e nos mostra que, desde os primeiros escritos de Freud, né, principalmente em Psicopatologia da Vida Cotidiana, Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, e X e a sua relação com o inconsciente, né, a psicanálise é uma experiência de linguagem. Para isso, Lacan vai reformular o inconsciente freudiano, vai repensar o inconsciente freudiano, embasado da teoria de Saussure, né, da linguística, teoria geral da linguística, e Lévi-Strauss, do estruturalismo. Né? O psicanalista francês lê e relê, ao pé da letra, a hipótese freudiana do inconsciente. Desde o início do ensino de Lacan, o Édipo não é mais um mito ou um romance familiar, mas é uma questão significante. Então, desde o início, o Lacan começa com essa ideia do imaginário, né? O estádio do espelho, tudo isso, né? O eixo imaginário, para mostrar, né? A gente sabe disso, que o Lacan vai retornar a Freud para falar, olha, está tendo um desvio da psicologia do ego dos Estados Unidos, o pessoal da psicanálise ali, Jana Freud e outros, né? Que estava ali centrando a psicanálise quase dentro do behaviorismo, era uma psicanálise behaviorista nos Estados Unidos. E que estava muito ligada ao eu, ao ego, à adaptação, quase comportamental, quase não, uma psicanálise comportamentalista. E o Lacan vai resgatar a proposta da verdade freudiana, da coisa freudiana, que é o inconsciente. Né? Então, ele lê, como o Édipo está no centro da obra do Freud, o Lacan faz uma leitura não do romance, não do mito, não da historieta, mas como uma questão significante. Então, o inconsciente como base do não saber que estava em jogo presente no sofrimento da histérica de sua época, Freud coloca no centro de sua teoria o complexo de Édipo, no qual se utiliza da mitologia grega, né, para mostrar que o conflito psíquico começa na mais tenra infância, né, na relação da criança com a mãe em relação ao pai. Vale também lembrar que em 1930, num dos textos que eu mais gosto do Freud, que é O Mal-Estar na Cultura, ou na Civilização, dependendo da tradução, o Freud vai falar que existem 3 tipos de mal-estar. Um, o da natureza, o segundo, o do corpo, e o terceiro, mais trabalhoso, mais penoso, a relação com o outro. Né?
e que o Freud vai demarcar que a relação com o outro é conflituosa desde o início da vida do infante. Partindo disso, Lacan demonstra que o conflito é inconsciente e se estrutura como uma linguagem. O conflito é o desencontro que a criança, ao se deparar com a linguagem, com o outro da linguagem. Ou seja, né, essa relação que a criança, esse delta, né, esse ser de necessidade, como ele chama no grafo do desejo, que ainda nem é uma criança, nem um eu, nem um sujeito, mas se depara com esse outro da linguagem, há um furo. Faz um furo. Um furo que eu vou botar por conta e risco, não está no texto, no corpo. Né? Um furo que possibilita a estruturação da subjetividade. Gente, só me dá um retorno aí, se está tudo ok, se estão me ouvindo, um retorno com áudio, que eu não estou na tela, não estou vendo vocês. Estou te ouvindo bem. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, gente. Então, esse desencontro, né, que o infante se depara com a linguagem, marca um desencontro da relação com seu duplo. Quem é o seu duplo? O agente materno, que não é mãe. É o pai, é o tio, enfim, é qualquer ser humano, ser de linguagem, um sujeito também faltoso, que vai inserir esse pequeno delta, ser de necessidade, a começar a ter um eu e ser sujeito de uma linguagem. Tá? Um humano que humaniza outro. Então, esse agente aí materno que entendendo que faz os primeiros cuidados. Então, esse conflito se dá a partir da metáfora, né? Como um conflito dialético entre a demanda e o desejo. Esse desencontro, que a criança experiencia a partir da linguagem, marca a impossibilidade da relação. Vale lembrar que a noção de não existe relação sexual não está nesse momento, mas o que Lacan nos diz, acho que está lá bem entre linhas, bem assim, bem claro, essa impossibilidade da relação de fazer um duplo, um par. Né? Desde o início do ensino do Lacan, já tinha essa perspectiva com outras palavras. O Lacan está em outro momento, num primeiro momento ainda, né, desse retorno a Freud. Então, o significante como aquilo que faz furo, que funda a estrutura do sujeito, e, portanto, constitui um sujeito de desejo. Dito pelo Lacan, sujeito do inconsciente. Sujeito este dividido, em sua singularidade, entre seu desejo e a demanda do outro. Vale ressaltar que Lacan começa seu ensino fazendo uma apresentação, dando um destaque para o imaginário. Mas o simbólico está presente, o real também. Né? Eu concordo com Michele Romão Farias que todos os três, de alguma forma, Lacan sempre está tentando articular. Mas também devo admitir que na minha leitura e de alguns outros colegas, outros vão discordar, por mais que, nesse momento mais imaginário, o simbólico está presente, o real, há um descompasso, há uma dupla. O Lacan fica amarrado com essa dupla. Ou ele fala do imaginário simbólico, aí ele fala do simbólico com o imaginário, o simbólico com o real com o imaginário. Ele não consegue fazer três, até usar outras topologias, inclusive a topologia dos toros. Né? Então, o Lacan só vai conseguir falar dos três, não do pé de igualdade de ser iguais, mas equivalente a partir do nó. Então, a clínica não é do nó borromiano, a clínica é real, simbólica, imaginária, desde o início do ensino do Lacan. O nó borromiano só é um suporte, como ele mesmo diz, para poder ele conseguir falar, transmitir, apresentar, trabalhar clinicamente os três juntos. Né? Que é o que funda a realidade humana como psíquica e tal, o par-letra. Né? Mas deixa eu seguir minha leitura aqui. Então, esse momento do imaginário, o Lacan, né, que é o estádio do espelho, né, como constituição do eu, né, em função do sujeito, né, que isso é muito importante, que o estádio do espelho é da construção do eu, mas em relação ao sujeito, como fundador do sujeito. Né? Mais nos seminários que eu vou aqui demarcar, as psicose, relação de objeto, 3 e 4, as formações do inconsciente, seminário 5, o desejo de sua interpretação, seminário 6, Lacan extrai do mito freudiano, da inveja do pênis, daquilo que a gente já conhece do Freud, né? Daquela historieta ali edípica, daquele romance familiar, a experiência simbólica. E mostra para nós, tá lá,
Não é naquele momento. Tá lá, é só voltar nesses escritos do Lacan, né? Nesses seminários. É uma metáfora. É um significante. Um significante é qualquer coisa. Um significante sozinho não significa nem nada. Para ele ser articulado com alguma coisa, para ele significar alguma coisa, ter uma significação, ele precisa de um outro significante. Que aí se dá o efeito sujeito. Né? O sujeito não é um ser, não é um indivíduo, não é uma pessoa, é um efeito. O sujeito é um efeito. Não é um ser. Não tem ontologia no ensino do Lacan. Todo, eu não posso nem dizer, mas nesse momento não é ontológico. E ele vai dizer precisamente isso no seminário 7, A Ética da Psicanálise. Mas, para não fugir aqui do contexto, eu só estou demarcando isso, que já não é mais complexo de Édipo nesses primeiros momentos do ensino do Lacan. Não é mais o complexo de Édipo que se trata. Não é disso mais que se trata. Mas o Lacan fala em Édipo, fala, comenta, destaca o Édipo, sim, mas sempre puxando para o lado da experiência da linguagem, da relação com o significante, de forma metafórica. E ele chega a falar isso em vários momentos nos seminários, vários, desde o início até o fim, é um mito, é um mito, é um mito. Né? O mito tem o seu lugar, mas o que Lacan vai extrair é o significante. Deixo já uma primeira questão. Por que ainda pensamos edipicamente a clínica psicanalítica? Esse é o primeiro ponto. Seguindo aqui, o desejo e a lei, diz Lacan, cito aqui, abro aspas, a lei determina o desejo. Olha que interessante. A lei, que não é lei jurídica, não é lei do... Ah, isso você pode. O papai falou que você não pode. Olha, sua mãe, não é disso que se trata, mas é da lei que o sujeito... Lacan vai usar esse termo, mas eu vou ter muito cuidado com esse termo introjetar. Introjeta como lei. Né? Como lei para si próprio. Que se funda como sujeito. Né? E são leis da linguagem. Né? De pode ou não pode. Vai ou não vai. O pai foi muito mal, o pai foi muito bom, a mãe foi maravilhosa, a mãe foi ausente. Bom, isso tudo acontece, é a nossa realidade social, sabemos, está em jogo na clínica, mas para o Lacan é como o sujeito apreende isso. E ele apreende de forma metafórica. Não como aconteceu, mas como ele conseguiu introjetar, né, aquela lei. Para fundar o seu desejo. Então, a lei funda o desejo. Seguimos. E como o sujeito responderá a este tempo, né, que a gente vai falar mais na frente, os 3 tempos do Édipo, marcará a estrutura que o determinará ou como neurótico, ou como psicótico, ou como perverso. Vale destacar que Lacan sustenta as nomenclaturas da psiquiatria clássica utilizada por Freud, mas lhe dá um estatuto estrutural, as retirando da ideia de patologia ou uma ideia psicologizante. Não é. Será que temos uma psicopatologia lacaniana? Né? Desde o início? Se Lacan vai entender neurose como estrutura de sujeito, como uma estrutura de um sujeito se estruturar frente à castração, frente ao real da castração. Melhor trazer. Nem quero usar os termos mais freudianos. Frente ao real. Frente à impossibilidade da relação sexual. É como cada um vai responder. É o que, nesse primeiro momento, ou de forma neurótica, né, que eu não vou entrar nisso, ou de forma psicótica, ou de forma perversa. Tá? Então não é patologia. Então, de primeiro momento, o que está em jogo é ter ou não ter o significante o nome do pai. O que fazemos na clínica psicanalítica, principalmente nas entrevistas preliminares, é buscar entender o quê? Esta pessoa, vamos ser fidedignos aos termos, né, aos conceitos, inclusive. Esta pessoa, esse cliente, esse paciente, analisante, como quiser, né, que me fala, nisso que eu escuto, aonde que está o significante o nome do pai? Que funda e sustenta a estrutura. Nem é o que funda, mas é o que sustenta a estrutura. Não é o que funda, desculpa. O que funda é um significante, né, mas é um outro significante que a gente vai ver daqui a pouquinho. E ele vai falar que eu falo, significante falo. Tanto que precisa sair do significante fálico para o significante nome do pai.
A passagem do Édipo passa por aí, né? Então, era ter, é o momento ter ou não ter. Ser ou não ser psicótico ou neurótico, ou perverso. E há quem diga que na clínica psicanalítica não chega os perversos, tá? Então, sempre ficou muito binário. Tem ou não tem, é ou não é. As escolas pós-lacanianas, umas defendem psicose ordinária, outros defendem não desencadeada, hoje vai mais para perversão, cada um foi fazendo uma interpretação do ensino do Lacan, no momento que eu estou discutindo, ou no momento até, inclusive, final. Tá? Então, vale a pena a gente destacar isso. Entre ter ou não ter, ser ou não ser psicótico, né? Ou seja, a psicose há uma floraclusão do nome do pai, não há esse significante que estrutura, a estrutura é o que baliza a orientação clínica desses primeiros 10 anos do ensino do Lacan. Digo primeiros 10 anos do ensino do Lacan, porque após ao seminário 10 Angústia, para o seminário 11, o Lacan faz tem um projeto do ensino do Lacan, um segundo projeto. Isso é inegável, apesar que os colegas insistem em falar que o Lacan retornou a Freud até o dia de morrer. Né? Sabemos até que a tradução, né, se alguém puder confirmar isso, ou vi isso assim, muito aleatoriamente, que no seminário Caracas, bom, vocês são lacanianos, né, e todo mundo somos, e ele fala, quem quiser ser lacaniano que seja, eu sou freudiano. Buscando, ainda não fiz essa busca, então se não for uma informação verdadeira, porque eu não li, não fiz essa retradução, dou essa ideia de fazer e depois me comunicarem, me dar esse retorno aí, que eu acho que vai ser importante, mas de colegas com embasamento, colegas que pesquisam, que olha, ao traduzir direto do francês para o português, não tem nada disso. Lacan não fala que ele é freudiano, né? E tem um outro sentido, uma outra coisa. Mas, enfim, por que foi feito assim? Eu acho que a questão do nome do pai está em jogo, inclusive, nisso. Essa é a hipótese do meu trabalho hoje. Então, seguindo aqui, Lacan nos mostra nos seminários citados, né, 3, 4, 5 e 6, né, que o que está em jogo não é o pai, a mãe e a criança como pessoas. Isso seria um entendimento imaginário, humanizado, existencial da teoria. Para Lacan, o que está em jogo são significantes, que se articulam como cadeia. Como vimos ao longo desses últimos meses, que a gente vem fazendo esses encontros, né? O significante falo, como desejo materno, precisa ser substituído por um outro significante, o nome do pai. Esse é o primeiro momento do ensino do Lacan. Na tentativa de fazer dupla com o desejo do outro, o sujeito se vê atravessado pela impossibilidade do terceiro, que nesse momento é o pai. Ou melhor, a lei que determina o desejo pai. Por conta e risco. Senão é a citação do Lacan. Aliás, tudo isso aqui, quando for citação, eu estou abrindo aspas. Tudo foi o que escrevi. Por conta e risco mesmo. Então é muito importante destacar isso, né? Porque, ao meu ver, essa dupla, né? Esse significante falo, né? Que o Lacan vai trabalhar, e essa passagem, né? De deixar de ser o falo para ter o falo, né? Ser para ter, é o momento dessa virada, psicose e neurose. Isso não estou dizendo, e não é mesmo, isso não é no Lacan, que o sujeito começa, nasce psicótico e vira neurótico. Não, é estrutural isso. Não há ser. Há uma bola de carne. Há um delta, um ser de necessidade, que se estrutura ou como neurótico ou como psicótico. Nesse primeiro momento lacaniano. Estou demarcando nesse primeiro momento porque não sei, não posso dizer que não, nem que sim, que isso se sustenta até o fim. Né? Ou se isso se continua, está ali, mas não é mais tão importante, pelo menos para o Lacan. Acho que só não vê que não quer. Né? Seguindo aqui, Lacan divide o complexo de Édipo em 3 tempos lógicos e postula que nessa passagem da identificação com o desejo materno para a identificação com o desejo do pai. Marcará nessa passagem a estrutura do sujeito, que ao se identificar com o pai se daria, como já falei, a neurose, ou se floracluísse significante nome do pai, se daria a psicose, como estrutura.
Seguindo esse primeiro tempo, aí são citações do Lacan. Primeiro tempo, abro aspas aqui. Cito Lacan. O sujeito se identifica, no primeiro tempo, especularmente, como aquilo que é objeto do desejo de sua mãe. Fecho aspas. Seminário 5, isso. Né? Ou seja, aquela relação dual, aquela identificação imaginária, o estádio do espelho, com a imagem do outro com esse duplo seu, que é o estádio do espelho, né? Há um duplo em jogo. Segundo tempo, o pai onipotente é aquele que priva. Esse é o segundo tempo, diz Lacan. Continuando aqui, tudo citação do Lacan. É nesse nível que se produz o que faz com que aquilo que retoma a criança seja pura e simplesmente a lei do pai, tal como imaginariamente concebida pelo sujeito como privadora da mãe. Nesse segundo momento, o pai é aquele terceiro que priva a mãe e que priva de fazer aquele duplo, de fazer aquela cola, aquele casal, né? Daquela criança ainda se constituindo como um sujeito com esse outro. Nesse momento, a criança se coloca, né? O sujeito, aí já é o sujeito, se coloca como objeto para satisfazer o desejo da mãe. Só que, né, é muito importante, né? Ele vai tirar isso do Fordar, inclusive do Freud também, que isso também está muito no Freud, e depois a gente vai comentar sobre isso, né? Onde está Freud nisso tudo? Está quase em tudo, mas não com outras palavras, mas bem diferente mesmo. Mas tem muita ponta do que Freud nos deixou. Isso é fazer ciência, gente. Isso é fazer um trabalho, né? Senão vira religião. Tudo em nome do pai. Não é à toa que o Lacan bota o nome do pai, já justamente pela questão, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Denunciando ali essa questão religiosa, que inclusive a gente vai ver daqui a pouquinho, que ele fala que a psicanálise é, né, claramente. Então, nesse estádio do espelho, Lacan fala assim, digamos, é nodal. É nodal porque é o falo, a criança e a mãe. A criança se identifica com o falo, entendendo o falo como significante, né, para satisfazer o desejo da mãe. E fazer essa dupla com esse agente, que tem esse outro ser que cuida, faz esses primeiros cuidados. Eu não quero tomar esse partido de mãe, pai, tio, avô, para a gente não ficar nesse entendimento imaginário. Esse outro humano furado que faz esse lugar de maternidade, de primeiros cuidados. Ele se identifica para fazer essa dupla. Esse é o segundo momento. No terceiro tempo, né, aí cito Lacan aqui, direto. Abro aspas. A terceira etapa é tão importante quanto a segunda, pois é dela que depende a saída do complexo de Édipo. O falo, o pai o pai atestaram dá-lo em sua condição e apenas em sua condição de portador ou de suporte, diria eu, da lei. E ele que depende a posse ou não desse falo pelo sujeito materno. Nesse último tempo, o pai pode dar à mãe o que ela deseja e pode dar porque o possui. Estou lendo assim bem fidedigno o que está lá no seminário. Então, o que o Lacan está querendo dizer aqui? Que o terceiro momento é muito importante como o segundo. Por quê? Aí nesse terceiro passo, nesse terceiro momento, aí, etapa, como chama o Lacan, né, que não é desenvolvimentista, é estrutural isso, né, é um tempo lógico, é quase tudo ao mesmo, não é uma coisa assim, primeiro isso, primeiro aquilo, mas não primeiro, ele vai falar de um terceiro e está dando lugar. Depois eu vou comentar uma coisa que agora me vem à mente, que ele faz essa crítica dessa coisa cardinal, né, e ordinal, quando ele começa a usar a matemática, mas enfim. O que o Lacan quer dizer aqui, que a criança, ao se identificar como um falo, né, para ser objeto do desejo da mãe, essa entrada aí desse pai, esse pai portador da lei, né, desse que tem o quê? O falo. Na verdade, o falo não tá com a mãe. A criança não vai se identificar com o falo porque a mãe não tem o falo. O agente materno não tem um falo. Quem tem é um outro. E um outro, gente, é o trabalho que afastou aquele agente materno, é um colégio, enfim, é qualquer coisa que faz aquele outro que fez os primeiros cuidados se afastar da criança. Então, esse outro, como lei, né, é portador, possui o falo. Por isso que esse terceiro tempo do Édipo, para dar o desenrolar do Édipo, a saída do Édipo do Lacan, não é mais do Freud.
né? Ele usa aqui a saída do complexo do Édipo, não é o complexo do Édipo freudiano, é bem mudado. É uma outra coisa que ele está falando. É a partir de significante, é a partir de metáforas. Né? A criança se identifica com o falo que o pai, que supõe que o pai tem. Isso é o Édipo, os 3 tempos do Édipo, no seminário 5, para o Lacan, genericamente, tá? A ideia aqui não é explorar isso, porque a gente explorou nos 3 meses isso. Então, esse é o momento inicial e fundamental do ensino, do início do ensino do Lacan, que fica bem colocado por ele no texto dos Escritos, né? O Lacan vai trabalhar isso muito bem, a questão da psicose, né? Ele vai a subversão do sujeito também é um texto fantástico para isso, mas de uma questão preliminar, todo o tratamento possível da psicose, o Lacan vai trabalhar isso de forma maravilhosa, a questão do significado, do nome do pai, dessas passagens, tudo isso. Porém, gente, uma das autoras que eu leio bastante, que é Colette Soler, em 2018, na publicação deste livro aqui, vocês estão vendo aí? Eu trabalhei ano passado inteiro num seminário. Vocês estão vendo, gente? Só me dão um ok. Sim, querela do diagnóstico. Isso. Ela vai falar em alguma página que eu não me recordo aqui, mas convoco a comprar esse livro e ler, ou então buscar o PDF, buscar isso onde está. Ela vai falar assim, né? Cita Colette Soler, assim, com as minhas palavras, né? Vou citar ela diretamente, né? Ela nos aponta que o tratamento das psicoses da época desses seminários não é o mesmo do tempo do ensino de Lacan, no qual ele introduz o nó borromiano. Por conta e risco, com a leitura que eu fiz, mas quase muito fidedigno ao que a Colette Soler transmitiu, ela fala assim, não vou desencorajar, né, a ninguém ler o Seminário 3, de forma alguma, porque eles são as bases. Mas não é mais disso que se trata para o Lacan, depois do nó borromiano, né? E eu vou acrescentar aqui por corte e risco, já fechando a questão que a Colette Soler coloca, eu vou falar assim, olha, digo que já não é mais, não é só com o nó borromiano, já não é mais desde que Lacan propõe a pluralizar o nome do pai. Ou seja, nos últimos 10 anos do primeiro ensino, os últimos primeiros 10 anos do ensino dele. Né? Mas ele não retoma isso por anos, que a gente vai ver o porquê, que é um drama que o Lacan faz em vários seminários repetindo a mesma coisa sempre. Né? Faz modificações importantes ao introduzir o objeto A, que é também no seminário da angústia, e o real como ali, como base ou como centro da constituição subjetiva. Mas a fim de dar um segundo passo no problema do Édipo, que nesse momento já não era mais o Édipo freudiano, mas o Édipo do Lacan, que é uma metáfora, que é um jogo de significantes, não é um romance, não é um entendimento imaginário, uma historieta, né? Que fez esse mito freudiano apenas uma questão de metáfora. Lacan começa a fazer deslocamento no seminário A Identificação, seminário 9, ao postular sobre o nome próprio. Não vou adentrar nisso, tá? Mas só para indicar para vocês para possíveis futuras leituras. Mas somente na última aula do seminário 10, a angústia, que Lacan anuncia que o nome do pai, como significante, não é o único como função da estruturação do sujeito. Mas está escrito assim, entendeu? Não, não está assim, não. Mas já que ela me leva a intitular essa lição, né, essa parte da lição, como do nome do pai ao nome do pai. Né? Ele marca exatamente assim, porque é o que Lacan realmente está trabalhando. Né? Tem muitas críticas, porque o Millet mudou, o Millet intitulou. Ele intitulou porque ele fez uma leitura. Eu procuro não ler o título que o Millet deu e vou ler o texto do Lacan. Depois eu volto para as quase palavras-chave que ele bota em cada lição, né? E no título que ele deu. Sabe? Só para ver do que se trata. E na maioria das vezes que eu tenho lido, né, eu tenho identificado sim. Por exemplo, Lacan está falando da pluralização dos nomes do pai. Ele anuncia, ano que vem estarei falando do nome do pai como nomes do pai. Está lá, escrito claramente. Seja em francês ou em português. Tá? No seminário Angústia, Lacan diz, cito Lacan, abro aspas, que o mito, Lacan falando, que o mito do Édipo não é nada mais além de que o desejo do pai e a lei são as mesmas coisas. Fecho aspas.
Ou seja, que o desejo como desejo da mãe é idêntico à função do pai. O desejo e a lei são idênticos no nível que o desejo do homem é sempre o desejo do outro. Tá? Desejo, gente. Essa é a ideia de desejo para Lacan, que, em suma, o desejo é uma pergunta e é falta. Portanto, não é vontade, não é disso que se trata, não é uma vontade invertida, distorcida, deslocada, condensada em sonho. Não é que eu penso X, mas na verdade é Y. Não é porque eu sonhei que eu amava a minha mãe, que na verdade eu a odeio, ou vice-versa, como a gente via bastante isso no Freud. É uma questão de desejo do desejo do outro. Tá? Mas que é marcado pela impossibilidade de ser ou ter esse desejo do outro. Ainda nesse seminário, Lacan anuncia pela primeira vez que falará do nome do pai no plural, como eu falei. Cito Lacan aqui diretamente. Os nomes do pai e diz, abro aspas, e não será à toa. Está na página 335 daquele livro que eu mandei para vocês. Ele fala, vou falar dos nomes do pai no plural e não será à toa. Né? Acho que é importante. O Lacan estava apontando isso a todo momento. Lacan trabalha o conceito de angústia no seminário 10, como também a questão do desejo, do objeto, estão intrínseco ali nesse seminário. Vale lembrar que é nesse seminário que Lacan desenvolve o conceito do objeto A, que mudará radicalmente a teoria e a clínica lacaniana. Isso não quer dizer que as elaborações anteriores ao objeto A são irrelevantes ou descartáveis. Não. Mas precisamos considerar, levar em conta que após a introdução do objeto A, as coisas mudam. Mudam principalmente porque Lacan começa a balizar o seu próprio ensino para além do retorno a Freud. Daqui a pouco vamos ver. Daqui a pouco está acabando, tá, gente? Segura um pouquinho aí. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê, né? Que é o próprio ensino do Lacan, já não é mais o retorno, né? Então, no seminário de Nome do Pai, que não é um seminário, é um livro, com uma única aula, escrito Introdução aos Nomes do Pai. Aquele livro verdinho que eu mandei para vocês. Partimos agora para a única aula desse seminário que foi interrompido, no qual Lacan inicia a aula comunicando que será seu último seminário, que iria introduzir os nomes do Pai, mas que não poderia desenvolvê-los. Isso por conta que, após a decisão de uma comissão presidida por Donald Winnicott, um psicanalista da IPA, um psicanalista inglês, decide que Lacan não poderá ser analista de data da Internacional de Psicanálise, a IPA. Analista de data, para quem vai assistir depois, para quem está assistindo, são analistas que formam outro, que conduzem análise de outros candidatos, podemos dizer. Não só um analista praticante, forma analista. Ou seja, conduzir análise de candidatos, né, para serem analistas. Seu nome é retirado da lista de datas. Analista, eu até brinquei aqui no texto, analista tirado da lista. Né, riscado o nome do Lacan. Lacan lembra que anunciou, aí ele vai lembrar nesse seminário, né, dessa aula interrompida, que só teve uma aula pequenininha, né, que anunciou no seminário Angústia, seminário anterior, que falaria dos nomes do pai. E que após os acontecimentos, não poderia mais fazer entender o porquê do nome do pai no plural. Aí ele fala assim, por mais que eu anunciei, eu não vou poder explicar a vocês o porquê. Mas ele falou que faria, tá lá, ele fala assim, vou fazer alguns apontamentos. Cito Lacan. Abro aspas. Pelo menos verão abrir-se o que eu pretendi introduzir como progresso. Marquem significante, colegas. Progresso. Em uma noção que já esbocei a partir do terceiro ano do meu seminário. Ou seja, seminário das psicoses. Quando tratei o caso Cherub e da função do nome do pai. Marquem isso aí que o Lacan vai falar. Progresso. Isso é muito importante, né? Iria fazer um progresso às elaborações anteriores que eu comecei a fazer desde o seminário 3 até o seminário 6, como eu falei, tá? Que é quando ele fecha ali a questão do grafo desejo.
Fecho aspas aqui, né? Fechei até antes, mas enfim, seguindo. Importante destacarmos aqui esse significante progresso, pois alguns colegas fazem críticas dizendo que é uma leitura preguiçosa dizer que o que Lacan fala do nome do pai não tem nada a ver, não tem a ver com a teoria freudiana, né? Que o Lacan faz uma separação de Freud, né? E críticas, né, que alguns colegas fazem, que não pode tomar o ensino do Lacan como um progresso, né? Muitos falam, não pode tomar como um progresso, algo assim que vai evoluindo. Lacan é totalmente contra isso. Olha, o Lacan, nessa última aula, né, que de um seminário interrompido, vou citar novamente, eu acho que isso é muito importante, abrindo aspas aqui, ele vai falar, pelo menos, verão, abrir-se, que eu pretendia introduzir como progresso em uma noção que esbocei a partir do terceiro ano do meu seminário, seminário 3, quando tratei do caso Xerebe, a função do nome do pai. Fecha aspas. Então, Lacan está lá escrito. Está lá escrito. Não sou eu, nem outros colegas que defendem isso, que estão dizendo que o Lacan está dividindo o ensino dele, ou avançando, e nem nada. Está lá bem escrito. Não é a leitura preguiçosa, né? É uma leitura desprendida de Freud. Me arrisco assim dizer, por conta própria, pelo menos por mim. Né? Que o Lacan está ali apontando e aprontando, né? Que iria introduzir um progresso, mas que ele não vai fazer mais, por conta dos acontecimentos. Seguindo aqui. E eu concordo, gente, que não é algo evolutivo, desenvolvimentista, de melhorias, né? Ao fazer uma leitura, né? Eu concordo que não é evolutivo, mas ao fazer uma leitura desprendida, de ambiguar, de igualar a teoria de Freud com a teoria do Lacan, poderemos perceber que há, sim, um passo além do que Freud propôs. Como Lacan mesmo diz, tá na página lá também desse livrinho verde, O Nome do Pai. Abro aspas. Um progresso em uma noção que esbocei. Fecho aspas. Qual noção? A função do nome do pai como significante. Ora, um progresso em relação ao significante do nome do pai, não no sentido de invalidá-lo, mas ir além do Édipo lido por Lacan, e além do Édipo lido por Lacan como uma metáfora significante. Lacan, em 63, esses nomes do pai, nesse seminário interrompido, aponta algumas elaborações balizadas sobre o nome do pai, chegando a citar as lições da metáfora paterna, são lições do seminário 5. A lógica da castração, né? Como algumas lições do seminário 6, o desejo e a sua interpretação, como também o seminário 9, a identificação sobre o nome próprio, né? A lição do nome próprio. Sabemos, né, quem tem costume de ler o Lacan e acompanhar ali, né, sabemos que não era muito costume de Lacan ficar apontando, nomear textos seus, para os leitores, né, e para quem estava lá no seminário ao vivo ali, retornar, e nem texto ou dizeres, falas dele, apresentações dele, como dos outros, né? Lacan pega muitas ideias de outros e ele raramente cita, né? Lacan era uma transmissão ali oral, né, ele tinha um estilo diferente, né, de fazer. Só que aqui a gente vê ele indicando, falando, olha, está num seminário tal, numa lição do ano X e num texto tal. Ali está a base do que eu esbocei. Hoje eu iria introduzir, neste ano eu iria introduzir um progresso, aquilo que eu já tinha feito. Está lá, mas eu não vou poder fazer. Mas vou introduzir, apontar para vocês o que eu iria fazer e que não vou fazer mais. Né? Estou falando assim pelas minhas próprias palavras, mas eu acabo repetindo isso pelo menos uns 10 anos dos seminários dele. Né? Sabemos que isso não era costume dele, como eu falei. Né? Então, seguindo aqui. Portanto, nos leva a perceber o quê? Que Lacan aponta a metáfora paterna como um primeiro passo na questão do Édipo. Porque ele fala nesse seminário. Daria um segundo passo. Ou seja, se há um segundo é porque teve um primeiro. O primeiro passo foi o quê? Pegar o Édipo freudiano, o mito, e ler como metáfora, como significante. Qual o segundo passo? E além disso. Só que durante 10 anos isso ficou meio solto, implícito no ensino do Lacan. Ele não retoma isso.
A minha hipótese é outra, mas que eu vou comunicar daqui a pouquinho. E gostaria que vocês lessem depois e acompanhassem, principalmente quem está no seminário novo-borromiano vai ter essa oportunidade. Aí, seguindo aqui, a fim de dar um segundo passo, Lacan anuncia que existem nomes do Pai. Isso marca uma descentralização do nome do Pai, não só como uma metáfora, e única, como função de estruturação do sujeito. Percebemos Lacan justificando suas indicações. Aí ele indica e se justifica. Olha que interessante. Algo que não era nada comum do seu ensino. Abro aspas, cito Lacan. Fato de eu remeter a meus seminários, né? Gente, eu estou lendo aqui exatamente como está lá, tá? O fato de remeter a meus seminários passados, aqueles que queiram tentar ver em direção eu pretendia prosseguir meu discurso, mostrar-lhes que há uma direção já muito avançada em sua estruturação, que poderia ter me permitido dar este ano um passo seguinte. Né? Então, ele lá, fecha aspas, Lacan se justificando aqui, eu estar remetendo isso, falando sobre isso, é porque esse ano eu daria um passo seguinte do que eu já vinha falando, que eu já tinha estruturado bem avançado. Ou seja, já não era mais o Édipo. Né? Entendido. Então, pegar o complexo de Édipo e pegar o nome do pai e dizer que é a mesma coisa, eu acho que é um desserviço para a epistemologia, tanto do Freud, utilizada pelo Freud, como também pelo Lacan. E para a clínica, né? E para o contemporâneo século XXI. Acho que isso também é o mais urgente, inclusive, ao meu ver. Seguindo. Esse ponto seguinte. Lacan, nos anos posteriores, né, se repete sempre ao dizer que não falará mais dos nomes do pai. Questão que norteia este trabalho é de que, qual é a minha hipótese? No seminário 21, não sei falar muito bem, nada, quase nada em francês, lê nomes do pé e lê nome de pé. Gente, tem alguém pedindo para entrar e eu vou só aceitar aqui. Já estou acabando, prometo aí. Então, lê nome de pés, lê nome de pé, né? Eu não sei muito bem, mas em francês tem uma homofonia. São totalmente diferentes. Um significa os não tolos erram e o outro significa os nomes do pai. Só que em francês dá uma homofonia parecida, mas não são as mesmas coisas. Que em traduzir em português o nome desse seminário é Os não tolos erram, os nomes do pai. Né? Então, nesse seminário 21, ele só fala do nome do pai e Édipo duas vezes ou uma ou duas sobre o nome do pai, na aula 10, e no Édipo na aula 9, se eu não me engano, no 11, muito rápido, e ele não fala o nome do pai. Só que, pela minha leitura, ele está falando do nome do pai, sem tocar os nomes do pai, com outros operadores, teóricos e clínicos. Né? Por quê? Porque o Lacan ele fala dos nomes do pai de forma implícita e uma outra coisa, o Lacan diminui. Antes era nomes N maiúsculo, com hífen, do hífen pai maiúsculo. Nesse seminário 21 é nomes do pai, tudo minúsculo e sem hífen. Isso é muito interessante, principalmente após o Novo Borromiano. Seminário 21 é o momento que o Lacan está trabalhando com o Novo Borromiano. Tá? Então, de um outro lugar, né, o Lacan começa a fala dos nomes do pai, né, essa é a minha hipótese, por conta em risco, num outro lugar e com outros operadores clínicos. Quais são esses operadores que eu consegui capturar? Tem vários, tá, gente? É um seminário riquíssimo. Mas o saber inconsciente, amor, desejo, verdade e gozo. Tá? Saber e verdade, gozo. É o que está em jogo aí na obra do Lacan. E o amor também e desejo. Nesse seminário 21. Conceitos que são revistos e alguns colocados na segunda década do seu ensino, que vai do seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, até o seminário 20. 3 pontinhos, mais ainda. Sobre além do mito freudiano, uma questão no meio psicanalítico, pois, é uma questão no meio psicanalítico, pois, de um lado, alguns defendem que Lacan foi além de Freud e se afastou do Édipo. Por outro lado, alguns defendem que não. Lacan fez um retorno a Freud até os últimos dias de sua vida. E que Lacan foi freudiano até os últimos dias da sua vida. Como isso também é bem religioso e romântico, né? Essa coisa assim, o filho foi, superou, levou o pai até o fim, a bandeira. Isso é uma ideia totalmente bem neurótica, inclusive.
nada analítica, né? E que os nomes do pai é um a mais, ou outra forma de falar do Édipo, lacanianamente. Para essa questão, cito Lacan num seminário interrompido de 63. Abro aspas. Lacan, está lá escrito, vale a pena ler. Se Freud coloca no centro de sua doutrina o mito do pai, é claro que é em razão da inevitabilidade da questão. É inevitável, naquele momento freudiano, Freud colocar o pai ali, né? Gente, já fechei aspas aqui, vou continuar, mas eu já estou acrescentando aqui. O que é inevitável? É no momento, século XX, né? Em final do século XIX para início do século XX. Questão do patriarcado, do tradicionalismo e etc. E tantas coisas, a ciência e tal, o pai, né? O macho, o homem, enfim, tudo que nos constitui. Constitui principalmente a questão ocidental, né? Que é da onde vem, inclusive, a psicanálise. Então, para abrir aspas aqui novamente, para continuar a citação. Lacan fala isso, né? Que é inevitável, né? Está no centro da obra do Freud. Continua aqui. Não menos claro é o fato de que, se toda a teoria e a praxe da psicanálise nos parecem atualmente em pane, é por não terem ousado nessa questão. Qual questão, gente? Ele acabou de falar. O pai. Ir mais longe de Freud. Fecho aspas. Vou ler sem comentário. Abro aspas. Se Freud coloca no centro de sua doutrina o mito do pai, é claro que é em razão da inevitabilidade da questão. Não menos claro é o fato de que, se toda a teoria e praxe da psicanálise não parece, nos parecem atualmente em pane, é por não terem ousado, nessa questão, ir mais longe que Freud. Fecho aspas, página 72. Então, Lacan não quis avançar e não é um progresso e não avançou do Freud, não, porque era fiel ali, aquela bandeira freudiana, o nome do pai, fundador da psicanálise. Eu acho que isso é muito relevante, porque a psicanálise é bombardeada com questão de ciência ou não, isso nem está em jogo, nem sei se a psicanálise se interessa a ser, ou se o psicanalista se interessa que isso seja uma ciência. Aliás, o que a ciência vai mudar, vai diferenciar na nossa clínica, propriamente dito, não sei se está em jogo, mas o Lacan, ele faz um avanço, e está bem dito ali, né, bem claro. E ele está atento à subjetividade da época dele. Né? Mas seguindo, sim, em pano, pois os pós-freudianos perceberam que o mito freudiano, sou eu falando, tá? Era um sonho de Freud, né? Por conta e risco. Lacan vai falar no seminário 17, o avesso da psicanálise, que o Édipo é um sonho de Freud. E eu estou dizendo aqui, sim, estava em pânico, porque os pós-freudianos, o Winnicott, é um autor que tem uma boa leitura, Melanie Klein, Bion, começaram a perceber que tinha paciente que o Édipo não era universal. Somente o Winnicott percebeu isso, Bion e outros pais, né? Que o Édipo não poderia ser universal. Né? E começa a elaborar outras teorias. E o Lacan não vai elaborar outras teorias, ele vai retornar a Freud para tirar ali a experiência, mas ele vai ter que se diferenciar do Freud para poder falar do inconsciente proposto por Freud, né, com a linguagem lacaniana, logicamente, mas sem o Édipo, que também ficou insustentável, como ele diz no seminário 17, fazendo um apontamento já na segunda década, que era um sonho de Freud. Ou seja, não poderia ser universal e deixava várias lacunas para o entendimento de sofrimentos psíquicos contemporâneos à época deles, né? Ao modo de concluir, sobre algumas reflexões, o seminário interrompido, será importante contextualizar um outro momento, que é o momento da saída do Lacan. Então, vou remeter aqui, que eu não indiquei esse texto, botei assim em cima da hora, anteontem, que é o texto A Excomunhão. Lacan intitula como A Excomunhão. Lacan fala de pontos importantes para a noção do nome do pai. Ao falar que o desejo, em sua origem, é o desejo do pai. Está lá no seminário 11 também. Ou seja, Lacan interrompe aquela aula, interrompe o seminário, faz uma aula só, diz, sai da IPA, né, é expulso lá da IPA, né, decide sair porque ele deixa de ser analista de data, né, fica um tempo sem fazer o seminário, não volta nos nomes do pai e propõe o 11º, ou seja, esse seminário, os nomes do pai, é engolido. Só tem essa aula. Ele pula com o nome de quê? Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise.
E quem já leu o Seminário 11, que é um seminário formidável, é o inconsciente, repetição, transferência e pulsão. É uma leitura junto com Freud, mas o inconsciente, pulsão, transferência e repetição não são a mesma coisa do que o Freud falava, nesses 4 conceitos. Ao ponto de ele falar o inconsciente freudiano e o nosso. Está lá no Seminário 11. Quem já leu já deve ter oportunidade de ver. Então, Lacan, nesse 11º ano, já não é mais no retorno, mas ele fala dos 4 conceitos fundados por Freud, na leitura dele, com o que ele entende do que é psicanálise. Tá? E assim vai o Seminário 12, Problemas Cruciais da Psicanálise, Seminário 13, O Objeto da Psicanálise, são, segundo a Duncan, seminários epistemológicos, né, do ensino do Lacan. No texto de comunhão, ele diz que se autoriza a falar da praxe da psicanálise, faz crítica à lógica de igreja, que tem funcionamento das sociedades psicanalíticas, né? Diz que a sociedade psicanalítica é uma lógica de igreja, né? Também fala do desejo do psicanalista. Será, aí eu estou colocando aqui, será que um fim de análise não é justamente deixar esse pai cair? Né? Passar desse desejo, né? Se o Lacan fala lá nos primeiros, né? Que a identificação com o desejo do pai, que o pai como portador do falo, será que o fim de análise não seria passar, deixar isso cair? Quando ele fala que é um desejo do psicanalista, um desejo inédito, né? Uma questão aí. Seguindo, Lacan, já está terminando, mais 3 parágrafos, gente. Lacan destaca também, nesse seminário, que o que ele visava falar, né, no Seminário 11 ele comenta sobre aquele seminário interrompido, falar sobre os nomes do pai, era falar da origem. E ele vai dizer com as palavras dele, inclusive da origem. Qual é a origem? O desejo de Freud. Alega isso, com todas as palavras, como consequência da sua retirada da IPA, como didata. Né? Porque o Lacan fala assim, eu ia falar uma coisa que eles não querem que eu fale, né? Que fala do pai, né? Que fala da família, que fala desse pai fundador, né? Mais ou menos isso que ele está apontando. Por eu falar disso, me tiraram, me excomungaram como igreja. Quem faz excomunhão, quem faz é a igreja, é a religião, né? Então, aí ele fala assim, fala no seminário do desejo de Freud, ainda fala assim, que não foram analisados, né? Freud tentou fazer algumas autoanálises, faz alguns apontamentos em relação do que, por falar dos nomes do pai, foram excomungados aí, como eu comentei, da sociedade AIPA. Portanto, articular a última aula do seminário 10 com a única aula do seminário Os Nomes do Pai e o texto da excomunhão do seminário 11, fica claro, pelo menos para mim, o além de Freud, que Lacan faz nesse segundo passo, após 10 anos do que ficou conhecido como retorno a Freud. Essa hipótese é justificável pelo próprio nome do Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, e pelo dito lacaniano, o inconsciente freudiano e o nosso. Ponto. Marca-se aí um entendimento, né, do Freud, do inconsciente de Freud e o entendimento do que é inconsciente para o Lacan. Ler em Freud o que é o inconsciente, tá? O Seminário 11, Lacan passa a dar uma acentuação também ao real, né? Que é uma outra teoria da construção do sujeito ali, né? Ele vai fazer ali a questão do objeto A, né? Ele vai usar aquelas fórmulas, né? E ele bota também o real ali no centro da estrutura, ou em jogo na estrutura da constituição subjetiva do sujeito. Lacan, ao referir ao nome do pai, também, já dando mais um passo atrás, né? E ele vai falar isso depois, ele fala o nome do pai, ele se refere a Deus. Deus como real, inacessível, impossível, recalque puro, como ele fala no seminário, se não me engano, 22. Né? Já é uma ruptura com a primeira hipótese do nome do pai como significante ou metáfora. Para concluir, Lacan leva anos sem falar do nome do pai. Faz considerações importantes no seminário 17, o aviso da psicanálise, sobre o Édipo freudiano e sobre o nome do pai, ao ponto de dizer que o Édipo foi sonho do Freud. E no seminário 18, de um discurso que não fosse semblante, ele introduz a não existência da relação sexual, que para Charles Gervásio, né, segundo esse autor,
né? O paradigma de Freud é o Édipo, foi o Édipo, mas o paradigma lacaniano é a não existência da relação barra proporção sexual. Não se trata de dividir o ensino do Lacan. Não vejo assim. Em primeiro, segundo, terceiro ou último Lacan. Não. Todo o ensino do Lacan tem muitas contribuições, mas dá para perceber que há um projeto. Um projeto de retorno a Freud, depois da ruptura dele com a IEPA, um projeto de ele embasar sua epistemologia, sua orientação clínica, o que é psicanálise para o Lacan, e ele transmitir isso e continuar propondo, formando analista, e fundar sua escola em 64, né? Que ele funda depois a escola, a ideia do cartel, a ideia do passe, no ano seguinte, né? Todo se desligando totalmente, tira essa ideia, né, que só médico podia, ou só psicólogo podia já nesse momento ser psicanalista, né? Graças ao Lacan, isso é muito importante a gente pensar. Então, eu não acho que é ler o Lacan repartido, dividir, mas é identificar que tem momentos, etapa do ensino do Lacan. Está bem dito ali por ele, né? Está bem dito no sentido se a gente não querer ambiguar Freud e Lacan e colocar tudo na mesma caixa. É um erro, um crime epistemológico. E também um desrespeito à proposta do que Freud fez durante anos, como também a proposta que Lacan fez durante anos. Se fizermos uma leitura cuidadosa de cada época do ensino do Lacan, poderemos constatar que o ensino do Lacan tem sim, queiras ou não queiras, doa quem doer, como diz o Jacques Lamillet, existe seus tempos e seus momentos. E pode ser que eu concorde de um primeiro tempo, uma segunda década e uma terceira década. Que promovem deslocamentos e mudanças, rupturas. Então, pegar tudo que o Lacan disse e se utilizar disso tudo é bem complicado, né? Mas é preciso ler o Lacan, ou retorná-lo, sem tentar reduzir o ensino do Lacan como continuidade da obra do pai, Freud. Freud deixou suas bases, e foi a partir delas que Lacan deu o primeiro, o segundo e o último passo, até quando ele pôde ter vida, como ele mesmo disse, além do mito, além de Freud. E fecho aqui minha fala, porque eu queria ler e transmitir hoje aqui para os colegas. E abro aí para quem quiser comentar, contestar, questionar, criticar, contribuir, dizer o que vocês leram aí. Oi, Jordão. Calma aí. Assunto novo, complexo. Jordão está batendo aqui. Complexo ainda muito que caminhar. Excelente campo para pesquisa e estudos. Percebo o complexo de ética como um conceito fundamental da psicanálise. Ele não é a única lente pela qual a clínica psicanalítica é entendida. No entanto, a abordagem edípica desempenha um papel significativo por algumas razões, como a centralidade da teoria freudiana, a exploração das dinâmicas familiares, a identificação dos conflitos com o inconsciente e também a importância da pré-edípica e pós-edípica. Concordo, né? Exatamente, porque a teoria, o que o analista usa como teoria, o que embasa é a escuta dele. Né? Eu dou supervisões para alguns analistas que falam assim, olha, mas, né, assim, como o Édipo está presente, eu escuto ali aquele romance, aquele amor, aquela paixão, pelo pai, pela mãe mesmo, aquela coisa, quase a mãe pelo filho e tal. E interessante, né, que eu também dou supervisões para outras pessoas mais caminhadas aí na teoria do Lacan, que não tem essa escuta. E eu venho percebendo em supervisão que aquilo que a gente sustenta como verdade, que é a nossa teoria, né, que a clínica é soberana, mas que temos uma teoria que embasa. É a forma que a gente vai escutar. Então, se eu quero escutar a partir do Édipo, eu vou entender aquela história a partir do Édipo. Agora, se eu quero me munir, ele me sustentar a partir do real simbólico imaginário do Lacan e do nome do pai como uma metáfora, ou depois como um dizer que inoda, como um quarto elo, já é uma outra escuta. Como os TCCianos, terapia cognitivo-comportamental, escutam os mesmos casos que nós analistas escutamos. E tem outra teoria, outra escuta. Como os existencialistas
escutam os mesmos pacientes que a gente atende. E tem outras ideias, outra escuta. O que demarca, o que é idêntico, o que é jamais abandonado por Lacan, ao meu ver, do Freud, é a proposta do inconsciente. É aquela ruptura que o Freud faz lá em 1917, colocando a psicanálise como a terceira ferida narcísica. Isso Lacan não abandona, pelo contrário, é a partir disso que o Lacan mergulha e entrega 30, 40 anos da vida dele por essa aposta freudiana. Né? Mas, não só com outras palavras, mas com outras epistemologias, com outros operadores clínicos. E, gente, isso é necessário, porque será que o Édipo, será que o que serviu para o Freud nas histerias da época de 1920, 10, 5, responde hoje o que está chegando na nossa clínica? Bulimias e outras coisas, psicopatologias, né? Será que tudo... O Lacan deixa aí uma obra inacabada, como diz o Duncan e alguns colegas, mas deixa operadores possíveis para a gente não ir além do Freud, não é deixar Freud para lá, é disso que se trata, não é uma questão de amor e de paternidade, gente. Isso é muito neurótico, inclusive. Porque é interessante, né? Como que a psicanálise é uma disciplina, é um espaço que sempre tem esse movimento, né? Do início ao fim, né? E eu acho que Freud é fundamental. E eu não estou querendo dizer que Freud não seja fundamental. Mas dizer que Lacan fala o que Freud falou com outras palavras, eu acho que é um erro epistemológico e um erro com os dois autores, inclusive. Tá? Mas tá aí no Lacan, tá aí nesse seminário interrompido. Quero que vocês, e vocês que vão estar vendo a gravação, vão lá, o Seminarinho Verde, que é Os Nomes do Pai, né? Tá lá essas citações, essas conclusões que eu tirei, tá escrito lá, Lacan usando progresso, a palavra progresso, além do Freud, ousadia e etc. Né? A excomunhão, ele falando ali do desejo do Freud não analisado, né? E tá lá no seminário 17 que o Édipo, funções do Freud, né? E tudo isso. E por fim, que eu acho que é importante, no seminário 21 ele inicia a aula falando que achou que tinha passado, mas que se enganou, que ele precisava retomar. E ele retoma, na minha hipótese, o nome do pai, sem falar sobre os nomes do pai. Algum comentário? Ficamos por aqui? Eu fui pesquisar a questão da abertura do encontro de Caracas, que você estava falando, né? Para ver se Lacan realmente fala que ele não era freudiano, né? Uhum. E aí, na transcrição, a fala dele eu achei muito legal, que ele fala: eu venho aqui lançar a minha causa freudiana. E vocês, os senhores, já usaram esse adjetivo, né? E se vocês querem se chamar de lacanianos, vocês podem se chamar de lacanianos se assim quiserem. Eu sou freudiano. Então, ele fala isso. Só que aí, na frase seguinte, ele já fala assim: e é porque eu acredito que seja de bom tom, que seja uma boa hora, de eu apresentar o debate que eu tive com Freud. Então, assim, eu acho que é aí que ele fala realmente qual é a proposta dele, né? Eu sou freudiano, mas eu sou freudiano com a minha leitura, com a minha ótica, com a minha perspectiva, né? Então é isso, acho que ele não vai abandonar, né, a proposta do Freud, mas ele faz a ideia dele e o debate dele. Né? Exato, assim, que ele está realmente, né, vendo que dá para avançar um pouquinho ali, né? Então é um retorno assim, que não é totalmente amoroso, né? Mas também não é totalmente conflituoso, né? Não é totalmente... Perfeito, muito boa colocação. E só lembrando que ele também fala nessa aula assim, ele vai falar do eu, isso e super-eu, ele vai falar, os meus três não são esses. Os meus três é o real, simbólico e imaginário. Ele fala nessa mesma aula isso, no seminário de Caracas. Né?
Ele, inclusive, fala que a segunda toca Freud faz assim de maneira meio atabalhoada, assim. Eu acho que ele fez a segunda tópica, mas assim, não foi sem suas próprias confusões, sabe? As falas do Lacan, assim, são bem legais de ler, né? A gente fala que ele é difícil, mas quando você vê, assim, ele fala Não de é uma tão maneira difícil. Eu muito acho que é uma legal. outra coisa que os lacanianos fazem. Lacan é difícil, e eu vejo vários colegas assim, não, eu primeiro tenho que ler o Freud para poder entender o Lacan. Gente, isso daí é assim. Quem fez esse percurso, né? De ler o Freud primeiro e depois ler o Lacan, você começa a falar assim, caramba, eu não perdi tempo, porque eu acho que o Freud contribui para a minha clínica, coisas que o Lacan não consegue contribuir, inclusive. Não está na cultura, a psicologia das massas, análise do eu. Freud, não tem como não ter um Freud na sua clínica, do que o Freud postulou, porque o Freud foi visionário. Ele foi muito além do tempo dele. Mas a orientação prática, ética, do que o Lacan propõe como praxis psicanalítica é diferente da do Freud. Até porque, gente, vemos e convenhamos, Freud se utiliza de ciências da época dele e tenta botar como uma ciência natural. Sim. O Lacan usa estruturalismo, a linguística, a filosofia, no primeiro momento. A lógica, né, que é desde o início a lógica, mas principalmente no segundo momento, a topologia, grafos, matemática, teoria de conjunto, né? Então, o volta, né, a discussão do texto Kant com Sade. Gente, filosofia pura, para falar de perfeição. Eles bebem de outras fontes para poder falar da psicanálise que Freud vinha falando, mas de um outro lugar. Né? De um lugar da subjetividade da época dele. Contexto francês, Freud e Viana. Freud até 39, Lacan, o ensino do Lacan marcou mesmo de 53 até os anos 80. E a gente hoje, em 2023? E tem um certo afago no ego, né? Você dizer, eu sou lacaniano, mas Lacan é difícil. Só que eu entende? Eu me proponho a ver. Eu tenho né, cá entre nós, né? Tem um certo ar assim de soberba, né? Quando as pessoas falam É muito isso. comum, inclusive, no meio, né? Na universidade, não falando só de escola, não, falando em geral, meio lacaniano, assim. Quem aprendeu uma parte de alguma coisa, um conceito lacaniano, não gosta de passar. Não, você vai ter seu tempo, você vai aprender com o tempo. Vai lendo. Lacan não queria ser entendido, queria ser lido. Cara, isso é um golpe para a epistemologia, isso é um golpe. O Lacan não queria ser compreendido imaginariamente, mas o Lacan queria ser lido, sim, e lido com rigor. Porque o Lacan leu Freud com rigor. Né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que conversa com o nosso cenário, depois da saída desse livro, psicanálise é ciência ou não, pseudociência, a gente pensar. Né? Eu acho que quem está na psicologia sofre mais isso, né, nesse sentido, quem é aluno e quem já foi aluno, de ver como a psicanálise é ridicularizada, porque é resumida a sexo, e etc, etc, etc. E sabemos que Freud não resumia a psicanálise em sexo. Né? E para criança querer comer papai, mamãe, né, seja lá o que for. Eu disse que o Freud estava falando claramente, apesar que ele fala claramente assim, né? Inclusive de inveja do pênis e etc. Falar no Freud, gente. Não adianta apagar o que o autor escreveu. Tá lá, né? Mas o Freud tinha uma outra lente, uma lente da época dele, que por sinal eu acho muito avançada. Freud falar que homossexualismo não pode, ele não vai falar que não pode ser, mas que ele usa esse termo, homossexualismo não é patologia. Em 37 ele fala isso é maravilhoso. Então, cada um teve seu lugar. A questão é que eu deixo para nós, analistas, aí, informação em percurso, por que essa necessidade, né, dessa coisa, né? E não só também na nossa clínica, no sentido de, bom, então vamos deixar Freud falar, o pai totêmico é Lacan, como muitos fazem. Não, isso é trocar de um pai para o outro. Né? Pai não existe, o pai precisa cair no fim de análise. Né? Como alguns colegas falam, Hã? O quê? É totem tabu isso aí, né? Uma hora o pai tem que cair, né? É o pai, o Lacan vai falar, o pai do Freud é o pai morto, né? É preciso que o pai seja morto, né? Então, para fundar essa lei do desejo, vem com tantas outras consequências. Então,
também o Lacan vai falar no final do ensino dele: podemos prescindir do Pai, contanto que nos servimos dele. Podemos prescindir do Pai. Está lá no seminário 23, 22. Contanto que servimos dele. Né? Eu acho que isso, assim, eu estou assim, brincando e tal, eu acho que não é uma questão de disputa, eu acho que não é essa ideia. A minha preocupação é clínica. Clínica, contemporânea, o que está chegando na minha clínica, né? Meu desejo de buscar e a pesquisa é perceber, né, que é isso, né? Não é só uma metáfora, não é só disso. Tem uma outra coisa aí, o Lacan já estava em 80 e 70 vendo isso. A pergunta é, por que insistimos em ambiguar Lacan com Freud e Freud com Lacan? Né? E nos perguntarmos, até o autor é mais importante do que o nosso analisante? O dito lacaniano, freudiano, seja o que for, é mais importante do que escutamos? Eu acho que isso é bem importante para a clínica, porque senão a psicanálise cai numa ideia religiosa, numa ideia de lermos os escritos do Lacan como, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu acho que isso é humano, isso é sintomático, isso é neurótico, isso é cerco de linguagem. Isso é natural, né? Mas até que ponto nós fazemos parte de escolas, sociedades, né? Que ponto que nós estamos fazendo na nossa clínica e da nossa formação, né? Eu acho que isso é muito importante. Podemos, né, prescindir de Freud, contanto que nos utilizamos dele. Podemos prescindir de Lacan em nossa prática, contanto que nos servimos dele. Servimos o quê? Orientação ética, daquilo, da base, da verdade, da coisa freudiana. Eu acho que isso é uma ruptura, é o que faz a psicanálise não ser melhor, mas ser radicalmente diferente de qualquer outra teoria psicológica ou prática psicoterápica. Faz ela ser radicalmente diferente. E isso não quer dizer que seja melhor. Né? Porque tem essa coisa, né? Que hoje a ciência, só a ciência que serve. O que não for ciência é pseudociência. Os psicanalistas, mete mano. Opa, os psicanalistas fazem a mesma coisa. Só a teoria da psicanálise que serve. As outras, nada serve. É tudo tapeação do sintoma. Ih, não resolve o problema. Não estamos fazendo a mesma coisa quando nós nos colocamos nessa posição? Bom, meus caros, minhas caras e futuros que vão ouvir, faço questão de publicar esse vídeo, porque aqui é um pouquinho do meu pensamento, do meu sintoma, que não vai ser um sintoma, do meu desejo, mas que também não vai ter minha demanda, mas um pouco do que eu venho escutando nesse pouquíssimo tempo, o pouco que eu venho trabalhando em análise, supervisão, e na minha prática clínica e na minha leitura. Né? E deixo aí um convite, não a me escutarem, mas a lerem o Lacan, né? Sem o Freud, com Freud, sem o Freud. Lê Freud com Lacan, lê Freud com Freud, mas respeitando ali as propostas epistemológicas, que eu acho que isso é fundamental. O Lacan se usou de epistemologia, ética, filosofia o tempo inteiro para falar de psicanálise. É isso. Mais alguma coisa, gente? Jordão tá batendo palminha aí. Jordão tá tão quieto, abre o áudio. Alana, quem mais quer comentar? Discordar, concordar, ou podemos fechar por aqui? E agradecer, que eu quero agradecer e vocês que estão aí desde o início, né? E me desculpar também que eu vou interromper o seminário por conta das pesquisas e demandas clínicas, mas o que eu queria, né, e o que outros colegas passaram aqui, o que vocês vêm contribuindo na leitura de vocês e trazendo para cada encontro de segunda-feira aqui, foi muito rico para mim, como pessoa, como um analista, sabe, ali, para minha leitura. Eu acredito, eu aposto numa relação, não gosto de usar essa palavra não, porque não existe relação, mas eu acredito nessa coisa de troca. Psicanálise, o analista se forma na troca. Não é com mestre, não é na universidade, mas também não é no banco de uma escola religiosa ou de uma sociedade, igreja, como diz o Lacan no texto Excomunhão. Né? É isso, quero agradecer, me desculpar e desejar que fiquem bastante questões aí para as pesquisas, para as questões, para colocações futuras. Essa é a ideia.
Gente, se fosse possível, eu queria tirar uma foto, que vocês puderem aí, quem não está com a câmera aberta, que é o último registro aí do nosso encontro. Quem puder aí, Isabel, Ideuvanda, Tatiana, que puder abrir, a Wilza, puderem abrir aí. Se não puderem, tudo bem, é só avisar, que a gente não fica esperando. Mas se puderem, a gente espera também. Eu vou interromper aqui a gravação e os futuros que vão assistir, boa introdução aí. Calma aí, gente.